E aí, galera esperta! Vamos fazer o nosso resumo. Rogério, me diga uma coisa. Falar sobre o mundo do trabalho, emprego, desemprego, população economicamente ativas, informais, é um assunto muito complexo. Isso mesmo. A gente tenta trazer essa informação em 40 minutos, mas a gente sabe que isso aí dá até uma pós-graduação inteira. Muito bem, é isso mesmo. São muitos dados, são muitas informações. Nosso Brasil tem tamanhos continentais, são muitos dados a serem analisados. Isso mesmo. É isso? São muitas informações a serem analisadas, mas a gente consegue filtrar coisas importantes que podem estar na prova do Enem, dos nossos queridos alunos. Com certeza. E falando de trabalho, de mudança nessa questão do campo trabalhista, pode cair na geografia, falando sobre trabalho, pode cair lá na história, na sociologia, porque essa galera aí faz parte desse pacotão conhecido como ciências humanas. Perfeito. Então, falar sobre trabalho, tenha certeza, ou você vai encontrar uma hora na geografia, na história, na sociologia. Perfeito. Vamos lá, então, para a nossa revisão. Aula 13.2 sobre o trabalho no Brasil. E na filosofia também, Rogério. Também, que é humanas, né? Então, a gente falou que parte significativa da população brasileira, essa população economicamente ativa, está lá no setor informal da economia, ok? Falamos também para vocês que em 2022, agora saindo do forno, esta informação do IBGE, dissemos para vocês que hoje nós temos 39 milhões de pessoas trabalhando de forma informal no Brasil, ok? Falamos sobre a evolução anual do emprego e sem carteira assinada no Brasil. Então, olha só, emprego em 2012 com carteira, 34,16% da população do Brasil. E quando é lá em 2012, mesmo período, sem carteira, 11,02%. 2020, houve o quê? Uma queda com a questão aí do emprego com carteira, e essa queda o percentual ficou em 30,63%, e as pessoas sem carteira assinada, 9,67%. Então, olha só, o país acabou aumentando a questão do desemprego, porque se caiu, né, professor Jorge, o número de pessoas com carteira assinada, certamente pessoas ficaram desempregadas nesse período de 2020 e 2021 por conta de recessão e problemas aí como pandemia, que a gente vai falar no próximo slide. Beleza, e a gente falou, porque os nossos queridos alunos não podem deixar de desconsiderar quando fala em desemprego, em recessão econômica, a gente não pode deixar de falar que a questão do desemprego está relacionada à automação e robotização, ok? Nesses setores produtivos de serviços. Por quê, Rogério, que a automação e robotização não podem deixar de ser lembradas nesse desemprego? Porque ela toma os postos, né, de trabalho, não é isso? E gera desemprego, que já falamos em aula anterior, que é o desemprego estrutural. Perfeito. Certo? E falamos também que neste período a gente passou e passa, né, por uma recessão econômica. Estamos nos recuperando, está melhorando. O setor econômico brasileiro. Nós estamos evoluindo. No entanto, a pandemia veio e fez aí um estrago na nossa economia, não só na do Brasil, como na economia do mundo. Isso mesmo, professor Jorge. Não é isso? Correto. Então, nós temos aí a taxa de desemprego, de acordo com o primeiro trimestre encerrado em maio, da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, realizada pelo IBGE, de 9,8%. Essa taxa, ou seja, 10,6 milhões de desempregados nessa faixa etária aí a partir de 14 anos até a média de 60 anos que a gente falou no Brasil.
Falamos sobre o trabalho escravo, que é um problema também no Brasil, né, professor Jorge? Isso. Falamos que esse trabalho escravo é uma vergonha. Isso mesmo. É isso? Não era para existir mais, ok? E esse gráfico mostra a evolução das operações que resgataram pessoas que trabalhavam no regime de escravidão no Brasil, ok? Aí a gente vai ter o quê? Número de operações é esta parte cinza e o número de resgates, né? O número de resgates em vermelho, ok? Então, por exemplo, em 2012, 14, 2013, nós tivemos o maior número de operações. Olha aqui, ó, aqui, em 2013, teve o maior número de operações, mas não necessariamente o maior número de resgates. Não é isso? Ou seja, olha aqui, ó, em 2007 foi o pico maior aqui, ó, o auge. Em 2007 nós tivemos o maior número de resgate de pessoas, mesmo tendo poucas operações. Isso mesmo. E às vezes pode ser que essas operações identificaram um espaço onde tinha grande concentração, né? Grande quantidade de pessoas. Aí isso reflete. Por isso que é importante ter o que Quando a gente analisa esse gráfico, a gente tem que entender o seguinte, que as operações são de suma importância. E assim, elas não têm que cair, elas têm que ser efetivas para poder solucionar esses problemas. Exatamente. E já aproveitando que eu fiz essas duas observações, esse tipo de interpretação vem também no Enem. Com certeza. Que aí o aluno tem que fazer uma abordagem interpretativa sobre duas informações, nesse caso, número de operações em cinza e a linha do gráfico, que são o número de resgates. Muito bem. Falamos sobre setores dos empregadores na lista do trabalho escravo, né? Quem são os que mais empregam, né? Empregam não. Quais são os setores, né, onde que a gente vai encontrar a maior concentração do trabalho escravo no Brasil, de acordo com o ano de 2017. A agricultura liderando aí nesse setor com 31,3%, criação de animais 25,2%, construção 9,2%, setor madeireiro 8,4%, carvão 6,9%, mineração 4,6% e outros setores aí com 14,5%. Então, maior concentração, né, desses setores aí, no caso, o setor que mais emprega é a agricultura. Que mais escraviza. Que mais escraviza, né? Que mais escraviza, né? Falamos sobre o trabalho infantil do Brasil também. Olha, nós temos aí, falamos desse gráfico de forma positiva, com a queda no número de trabalho infantil, crianças aí de 2016, ó, com um total de 2.125 crianças, e 2019 fechou com 1.768. Falamos também sobre a questão do rendimento por gênero no Brasil, essa diferença entre homens e mulheres, os homens que têm aí a maior faixa salarial, certo, professor Jorge? Certo. E as mulheres ganhando menos. Isso. Então, sem muitas delongas, a gente quer que você entenda que a gente pode até pedir para anotar aí, né? Anote aí no seu caderno, anote aí, faça as suas anotações. No Brasil, o rendimento do homem é maior do que o da mulher. É isso mesmo. É isso? Com certeza. Obviamente que isso a gente não está falando do setor público. O setor público é nivelado. Não tem isso, por lei. É isso? Porque a gente fez contrato no governo, a gente passou para ser professor. A mesma professora que entrou no mesmo ano que a gente tem um salário parecido com o nosso. Justamente. É isso? Muito Vai bem. diferenciar suas qualificações. Com certeza. Hora extra, o que for, mas é o mesmo salário. É isso? No setor público. Com certeza. Mas a gente está falando em relação ao setor privado da economia. Muito bem. É isso? E aí, Rogério? Fechou. É com eles agora? Agora é com você. E já já a gente volta aí só para fazer a correção da atividade. Valeu! Tchau! Pronto, galera. Voltamos, professor Jorge, e vamos direto para conferir essa atividade. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Suave na nave? Suave na nave. Na neve, não. Nós estamos muito longe da neve. É, que o neve é muito frio, é suave na nave. Suave na nave, é tudo tranquilão, porque nossos alunos são top, são fera, Isso eles mesmo. prestam atenção
E quando vão fazer a tarefa, ainda tem a questão que eles são boas de língua portuguesa também, lá Muito com a professora Pura e a Márcia, Com que certeza. ajuda muito a geografia para interpretar nossas questões. Muito bem, nada de neve. Vamos falar de calor, porque calor o moleque fica acordado e aqui é quente. Então, você está ligado aí no nosso conteúdo. Vamos lá. Que o frio, né, professor Jorge? A gente dorme, né? A gente quer saber do calor, que é melhor. Continuando aqui na Amazônia. Questão 1. A respeito das implicações que envolvem o trabalho infantil, avalia as proposições a seguir. 1. O trabalho da infância impossibilita o convívio com outras crianças e o desenvolvimento de atividades próprias da idade, como brincar, estudar, comprometendo assim o seu desenvolvimento social e educacional. Ah, não, Rogério, eu vou logo colocar o certo, que isso aqui tá muito bonito. O que tu acha? Coloca, né? Tá top, hein? Isso aqui tá top, mas vamos deixar o aluno ficar pensando mais um pouquinho? Vai. Eu vou botar aí uma interrogação. Isso mesmo. Crianças que trabalham ficam suscetíveis a acidentes, lesões e doenças. Isso também, ó, tá bonito. Vou botar bonito. interrogação. 3. A evasão escolar é, em muitos casos, provocada pelo ingresso de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. Desses precoces trabalhadores, poucos retornam para a escola, comprometendo também a sua evolução profissional. Isso também está bonito, mas vou botar uma interrogação. Vamos lá. A criança que começa a trabalhar cedo atinge uma maturidade e estabilidade emocionais que perdurarão por toda a vida, pois começam desde cedo a compreender sua responsabilidade no mundo e o papel que deve desempenhar na sociedade. Isso está bonito, Rogério? Preocupante, hein? Isso está bonito? Vamos lá. O que tu acha? Tá preocupante. Isso aqui tá bonito demais. Não sei para quem. Para as crianças aqui não é. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Porque olha só, a criança começa a trabalhar cedo, já atinge a maturidade, ó. Sem chance. Rapaz, cada examinador que aparece. Ei, deixa eu te contar. Essa evasão escolar é verdade, Rogério, acontece. Acontece, claro. É isso. E ela é provocada pelo ingresso de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. Eles são precoces, trabalhadores, sim, isso é verdade. Poucos retornam para a escola, compromete até a sua evolução profissional. Rogério, tem garotos que vão querer trabalhar, por exemplo, com construção civil. Aí ele não foi para a escola de uma forma adequada, ele não sabe quanto é daqui a 20 metros. Isso mesmo. Parece que é uma bobagem que eu estou falando, mas eu vi isso acontecer. Entendi. Então, ele não tem a ideia de volume, de metro cúbico, porque não viu na matemática. Isso mesmo. É isso? Então, ele vai aprender na prática, mas até ele entender, ele vai apanhar um pouquinho. Verdade. Então, o certo mesmo é ir para a escola para aprender. Certeza. Ok? Ok. A vida é feita de degraus. Falou tudo. Beleza? Muito bem. Vamos lá no quadro. Então, isso aqui está correto, meus queridos. Bora confirmar. Vai voltar aí, né? Crianças que trabalham ficam suscetíveis a acidente? Sim, verdade. Claro. A lesões? Claro, ele pode se machucar. E doenças? Também. Isso aqui está certo. O trabalho infantil impossibilita o convívio com outras crianças. Claro, se ele está trabalhando, ele não está brincando. Lugar de criança é no parque. Criança tem que brincar, Rogério. Muito bem. E o desenvolvimento da atividade própria da idade dele, brincar da pira, brincar de bete. E isso compromete o seu desenvolvimento social e educacional. Ele pode ser, no máximo, um aprendiz. Então, isso aqui também está certo. Então, bora confirmar lá no gabarito. Então, a gente tem a alternativa correta, só a última como falsa, né? Então, é verdadeira e falsa. Mamão com açúcar ou não? Tranquilo. Tranquilo, né? Ótimo. Beleza, vamos lá. Questão 2. No Brasil, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, né? É isso É isso, Rogério? O ECA. ECA. Proíbem expressamente. Queridos alunos, quando a gente diz que algo está expressamente, isso quer dizer o quê mesmo, Rogério? Quer dizer que está escrito ali. Não tem muitas delongas. Ok? Isso mesmo. Bem, vamos lá. Então, proíbe expressamente o trabalho infantil? B, o trabalho de adolescentes com mais de 14 anos? O trabalho de jovens aprendizes?
que jovens entre 16 e 18 anos exerçam apenas funções seguras? Ou letra E, que jovens abaixo de 18 anos trabalhem como jovens aprendizes? E o que diz que é proibido, Rogério? Olha só, o trabalho infantil, ele é Isso proibido. mesmo. Foi falado lá no começo. Com certeza. Tá suave na nave ou não? Suave. Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá na 3. Tá suave aí, né? Parabéns a todos os queridos alunos que acertaram essa questão. Muito bem. Vamos para uma questão do Enem. Leia o texto e analise a figura a seguir. Em 1991, a renda média das brasileiras correspondia a 63% do rendimento masculino. Em 2000, chegou a 71%. As conquistas comprovam dedicação, mas também necessidade. As pesquisas revelam que quase 30% delas apresentam em seus currículos mais de 10 anos de escolaridade, contra 20% dos profissionais masculinos. Tendo em vista o texto, cadê? Nós temos aqui um texto, uma figura de linguagem em cima, né? Faz a leitura aí, professor Jorge. Tendo em vista o texto e o implícito no discurso iconográfico, percebe-se o quê? Olha aqui. Volta lá na imagem, né? Para fazer a leitura, justamente. Não, na imagem aí, ó, dessa figura de linguagem que é a imagem. O que ela está falando aí? Me parabenizar um dia é fácil. Quero ver é me respeitar nos outros 364. Então a gente tem, né, o texto, né? E tem o texto também, que é essa imagem, que é uma figura de linguagem, né? Aham. É. Então isso aí é, digamos que é um meme, né? Aham. Essa aqui já é uma imagem moderna. É a imagem de uma das mulheres mais belas que tiveram nos Estados Unidos, né? E ela era chamada de Marilyn Monroe. Aí sim. Beleza? Tendo em vista o texto e o implícito nesse discurso aqui dessa imagem, percebe-se o quê? As diferenças na valorização da força de trabalho entre os gêneros e a ampliação das demandas das mulheres na luta pelo reconhecimento social. B. A queda da taxa de fecundidade, elevando a renda feminina e os tabus da adequação a padrões de beleza vigentes. C. A alteração do perfil das trabalhadoras que se tornam mais velhas, casadas e mães, e a participação das mulheres no movimento feminista. D. A classificação do trabalho doméstico contabilizado como atividade econômica e a continuidade de modelos familiares tradicionais. Ou letra E. As diferenças da jornada de trabalho entre gêneros e a influência da mídia, estabelecendo um padrão de corpo feminino. Então vai ser a letra A. Isso mesmo. A diferença na valorização da força de trabalho entre os gêneros. Que gêneros são esses? O gênero masculino e feminino. Muito e bem. a ampliação das demandas das mulheres, porque elas continuam, galera, na luta para ter o seu reconhecimento social, Muito se bem. aproximar cada vez mais dessa igualdade. Essa questão estava bem tranquila, porque tanto a imagem quanto o texto, né, davam expressam isso. É isso mesmo. De uma forma bem contundente. Beleza? Questão seguinte, vamos lá? 4. Leia o fragmento da notícia abaixo. As mulheres continuarão a receber salários menores que os homens em 2014. Continuaram, né? Continuaram a receber salários menores que os homens em 2014. A diferença, no entanto, diminuiu segundo a pesquisa nacional por amostra domicílio PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. No ano de 2014, elas receberam em média de 74,5% da renda dos homens, e em 2013 o percentual era 73,5%. Beleza. Vamos lá. A notícia revela a equiparação salarial entre os diferentes gêneros. B. A diferenciação salarial permitida pela legislação brasileira. C. A predominância do trabalho feminino sobre o masculino em todos os setores da economia. D. A manutenção das desigualdades do gênero no trabalho. E E. O distanciamento crescente da diferença salarial entre homens e mulheres. E aí, Jorge? Professor Jorge?
Tranquilo, né? Diferenciação salarial permitida pela legislação brasileira. Rogério, isso aí está estranho. O que você acha? Diferenciação salarial permitida. Vamos lá, tirar uma pequena dúvida aqui no texto. Mulheres continuaram a receber menos que os homens. A diferença diminuiu segundo a PNAD, do IBGE. No ano de 2014, elas receberam, em média, 74,5% da renda dos homens. E em 2013, o percentual era 73%. Isso está mostrando a diferença. A equiparação salarial não é. Não é. Não é equiparação salarial. Se fosse equiparação, seria salários iguais, né? A predominância do trabalho feminino sobre o masculino em todos os setores. Não é. A manutenção das desigualdades de gênero no trabalho. Isso aqui está aparecendo, Rogério. O distanciamento crescente da diferença salarial. Não está tendo distanciamento, está se aproximando. É isso mesmo. Então, vai ser a manutenção das desigualdades de gênero ainda, né? No trabalho, gênero, homem e mulher, no trabalho, ok? Então, a diferenciação salarial permitida pela legislação brasileira não vai ser, Rogério. Justamente. Apesar que tem algumas profissões, principalmente Sim. no campo privado, como você fala, privado, que a gente vai ter essa diferenciação salarial, que nesse caso eles estão amparados, né, pelo trabalho, mas não que o homem tenha que ganhar mais ou menos que a mulher, mas é muito pela questão aí que a gente pode citar, professor Jorge, da própria profissão que permite essa situação. Exatamente, olha só. Então, olha só, o tempo todo o texto falou, as mulheres continuaram a receber salários menores, olha aí, ó, em 2014, a diferença diminuiu, segundo o PNAD e IBGE, no ano de 2014, elas receberam em média 74%, que ainda é menor do que dos homens. Isso mesmo. Em 2013 era 73%. Então, é a manutenção, Rogério. É isso mesmo. O quadradinho ficou no lugar errado. Acerta aqui, ó, é a letra, vou botar até vermelhinho também. Coloque aqui, aí que é a D. A manutenção da desigualdade de gênero ainda persiste no Brasil. Então, fechou. Beleza? Então, marque a D como a correta. Certo? Perfeito? Perfeito. Então, apesar dessa situação que nós explicamos, o texto se enquadra mais na questão, na alternativa D. D. Fechou? Beleza. Fechou. Valeu, galera, então. Até o Forte próximo abraço. encontro. Até Valeu. mais.